A graça e a paz, queridos irmãos, aqui é o pastor Valdir, do canal Filadélfia, que Deus os abençoe. Eu quero compartilhar com meus queridos irmãos uma palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 20 a 23. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio da reconciliação consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigo no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vós reconciliou a vossa obra má no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vós apresentais santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados na fé, não vos moveis da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, no qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha, 2 Timóteo, capítulo 3, e no versículo 16. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus. Ela é o suficiente para nos levar à casa do Pai, de volta ao paraíso. Ela tem luz suficiente que nós precisávamos. E aqui nós vimos Paulo, através do Espírito de Deus, colocando para nós aqui que Jesus, com o sacrifício dele lá na cruz, nos reconciliou consigo mesmo. Nós que éramos ali errante, estava debaixo do pecado, porque o pecado, ele abrangiu toda a terra. E agora Jesus, através daquele sacrifício, nos reconciliou. Eu peço que meus queridos irmãos examinem esse texto de Colossenses 1, 20 a 23. Portanto, essa mensagem, esse sacrifício é o suficiente para nos levar de volta à casa do Pai. Lá em 2 Tessalonicenses, a Bíblia fala: não quero que sejais ignorantes. O maior inimigo do ser humano não é Satanás. Satanás já foi vencido, derrotado por Jesus. Mas a ignorância. Muitas vezes as pessoas ouvem falar, mas não examinam as Escrituras. A Bíblia fala: examinai as Escrituras, cuidais, ter nela a vida eterna. É as Escrituras que precisam ser examinadas. Tudo aquilo que eu estou falando aqui precisa ser examinado nas Escrituras. João capítulo 17, versículo 14. Jesus chega e fala: dei-lhe a minha palavra. O Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, tudo que nós temos é a palavra, a luz. Essa luz é que vai nos iluminar o caminho de volta à casa do Pai. Portanto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia fala que as Escrituras não é de particular
interpretação. Porque as Escrituras, ela está inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 4, versículo 30, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor desta palavra. E nós temos pontos fundamentais aqui, prometidos nesta palavra, da qual nós cremos, da qual nós depositamos a nossa fé. E o justo, ele vive da fé. Nós não vivemos de um sonho. Nós não vivemos, assim, de uma revelação no dia a dia. Nós já temos a revelação aqui da palavra, otorgada, guiada, abonada pelo Espírito Santo. Ele é o selo da promessa. Nós não somos órfãos. Jesus falou, eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou ao Pai e o Pai enviará para vocês o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 23. Nós estamos em dor de parto para manifestar os verdadeiros filhos de Deus, porque não adianta só achar Jesus maravilhoso, não adianta só crer nos milagres de Jesus, isso são sinais. Não adianta só confessar Jesus. Isso, todo aquele que confessar é um salvo em Cristo Jesus. Mas precisamos andar com Deus para que entendamos o processo, para que desenvolva a nossa salvação. Quem crê em Jesus, quem confessar o seu Jesus e no seu coração crê, é salvo. Mas precisamos desenvolver essa salvação. Então, só sermos crentes, vamos ficar ali estacionados. Não vamos desenvolver, não vamos andar em novidade de vida. E precisamos crescer espiritualmente, precisamos nos desenvolver. E para isso nós temos que seguir o conselho de Enoque. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Lá no livro de Ezequiel ele mostra que ele vai entrando no rio das águas purificadoras e aquela água vai subindo até que some naquela água. A água cobre, o conhecimento ele vem para nos cobrir a ponto de um mundo não nos ver mais, mas ver a presença de Jesus no nosso testemunho, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar. Precisa manifestar os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adoradores. Natanael foi visto debaixo da figueira. E Jesus falou que havia visto ele debaixo da figueira. Por que Natanael? Jesus elogiou Natanael, porque Natanael esperava o nascimento. Enquanto muitos corriam atrás ali dos milagres, Natanael estava esperando que aquele era o Messias, que aquele era Jesus, que ele havia de nascer. Os milagres faz parte do Evangelho. Os milagres acontecem, mas precisamos saber da base. Jesus vem arrebatar a igreja, precisamos estar preparados. O único símbolo que existe na palavra de Deus para nós hoje é o pão e o vinho.
que é o memorial. Portanto, sofremos agora a dor de parto. Ela é inevitável. A mulher, quando ela está para ganhar a criança, ela tem dor de parto. É necessário a dor de parto. Depois a criança nasce e ela se alegra. Também nós estamos vivendo a dor de parto. Romanos capítulo 20 a 23. Examina. Essa dor de parto, ela é para nos edificar, ela é necessária para que nós crescemos espiritualmente, para que nós realmente apresentamos ao mundo como filhos de Deus, como adoradores verdadeiros. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza produzida por Deus, permitida por Deus, para nós, é para produzir um crescimento, um arrependimento, uma estrutura espiritual. Mas segundo o mundo, essa tristeza produz morte, se não houver arrependimento, se não houver ali um retorno à palavra. A única luz que nós temos aqui e que veio para nós é a palavra. E toda escritura é o suficiente. Se tirarmos 1 milímetro ou acrescentar 1 milímetro, é por conta de quem faz. Os filhos de Deus precisam se manifestar.